Minha noiva me chamou de pobre diante dos convidados e jogou meu sapato no chão. Até o banco anunciou meu nome no telão. Eu nunca pensei que minha vida fosse se resumir a um palco de humilhações públicas, mas, naquele dia, percebi que as pessoas que diziam me amar estavam apenas esperando a oportunidade perfeita para me esmagar. A cena aconteceu num salão iluminado demais com música alta, taças tilintando e dezenas de olhares famintos por um espetáculo que, sem eu perceber, já tinha sido armado. Eu estava prestes a entregar meu coração, e uma parte de mim acreditava que estava prestes a finalmente ser aceito. Minha noiva, Juliana, sempre teve o talento cruel de me fazer sentir menor. Era como se cada sorriso dela carregasse veneno, mas eu ignorava, acreditando que era insegurança, estresse, ou talvez medo de perder o controle. No entanto, quando ela segurou o microfone no meio da festa e me chamou de pobre, a palavra atravessou meu peito como um dardo em brasa. E não foi só isso. Em frente a todos, ela pegou meu sapato, aquele mesmo que eu havia remendado 3 vezes porque não queria gastar com um novo antes do casamento, e o jogou no chão como se fosse lixo. O salão congelou. Alguns riram, outros fingiram indignação, mas a maioria apenas observava como se estivesse assistindo a um reality show barato. Eu senti minhas pernas bambas, o coração disparado, a respiração rasgando os pulmões. Aquela humilhação não era apenas sobre dinheiro, era sobre identidade. Sobre quem eu era, e sobre a ferida que sempre carreguei desde criança. Minha família, claro, não moveu um dedo. Minha irmã gêmea, Larissa, estava ao lado da minha mãe, segurando a mão dela e rindo baixo, como se tudo fosse uma piada particular. Desde que me entendo por gente, Larissa foi a filha querida, a protegida, a estrela. Eu era apenas o pano de fundo, o filho que dava trabalho, que não tinha o brilho dela, que nunca mereceu tanto amor. Era previsível que naquele dia, eles ficariam em silêncio. Eles queriam me ver cair. Mas o que ninguém sabia é que eu já vinha caindo fazia muito tempo. Anos de rejeição, de comparações dolorosas, de portas fechadas na minha cara, até aquele episódio em que quase perdi a vida porque alguém, e até hoje não sei se foi Larissa, sabotou os freios da minha moto. Eu sobrevivi por um milagre, mas passei meses entre hospitais, fisioterapia e noites em claro com a dor queimando meus ossos. Foi ali que eu entendi, ou eu me reconstruía, ou eles me destruiriam de vez. Por isso, enquanto Juliana pisava no meu sapato no meio do salão e ria, eu sentia a vergonha se transformar em algo diferente. Primeiro veio a raiva, depois uma estranha calma. Eu não ia me abaixar para pegar aquele sapato. Não dessa vez. Eu ergui os olhos, encarei os convidados, e percebi que alguns não sabiam para onde olhar. Talvez tivessem se dado conta da crueldade explícita, talvez fosse apenas desconforto. Mas eu estava decidido, aquele não seria o meu fim. Foi então que o inesperado aconteceu. As luzes do salão se apagaram por alguns segundos e quando voltaram, um telão se acendeu atrás do palco. O logotipo do banco onde eu trabalhava brilhou enorme na tela. Eu já sabia que algo estava em andamento, mas não esperava que fosse justamente naquela noite. Um apresentador do banco apareceu em vídeo, com voz solene, anunciando os nomes dos novos sócios reconhecidos naquele ano. E para choque geral, o meu nome foi o primeiro a aparecer. O silêncio que tomou o salão foi quase mais pesado que a humilhação anterior. Eu senti o sangue pulsar nas veias, meu corpo inteiro vibrando. Eu, o pobre, o fracassado, agora tinha meu nome estampado para todos verem. Juliana engasgou com a própria saliva. Minha irmã gêmea mordeu o lábio inferior, como se quisesse esconder a raiva que escorria pelos olhos. Minha mãe desviou o olhar, fingindo mexer no celular. Eu deveria ter sentido triunfo naquele instante, mas o que me invadiu foi outra coisa, a sensação de que aquela batalha estava apenas começando. O olhar de Larissa queimava como brasa. Ela nunca aceitaria que eu estivesse subindo enquanto ela acreditava que só ela merecia brilhar. Eu sabia que ela faria algo. E por mais que meu coração gritasse para eu aproveitar aquele momento, uma sombra gelada me atravessou a espinha. O salão ainda estava impregnado daquela mistura de choque e silêncio quando o vídeo terminou. O meu nome permanecia estampado no telão, cada letra brilhando como um soco contra as bocas que me chamaram de nada. As pessoas começaram a cochichar, algumas tentando disfarçar a surpresa, outras incapazes de esconder o desconforto de terem rido da cena minutos antes. E no meio de tudo, Juliana, minha noiva, ou melhor, ex-noiva a partir dali, estava imóvel, segurando o microfone com as mãos trêmulas. Ela parecia não acreditar que eu, o homem que ela rebaixava em cada oportunidade, era agora sócio de um dos maiores bancos do país. O olhar dela buscava o dos convidados como se pedisse aprovação, como se quisesse que alguém risse junto dela para sustentar a farsa. Mas ninguém riu. A piada tinha morrido, e o cadáver da vergonha estava nos pés dela. Eu, no entanto, não disse nada. Apenas me mantive de pé, firme, enquanto sentia o coração explodir de tantas emoções. Por dentro, eu era um turbilhão, raiva, alívio, triunfo e um medo gelado do que viria a seguir.
porque eu conhecia bem aquela família. Eu sabia que nada terminava ali. Larissa, minha irmã gêmea, se levantou da mesa com aquele sorriso enviesado que sempre me arrepiou. Era o mesmo sorriso que ela usava quando me entregava à punição dos meus pais, quando me acusava de algo que não fiz, quando me fazia sentir invisível. Ela se aproximou de mim, andando devagar, cada passo ecoando no salão. Eu prendi a respiração. Parabéns, irmãozinho, ela disse, com a voz melosa. Quem diria, você, um sócio do banco. Depois, inclinou-se perto do meu ouvido e completou baixo, só para mim. Mas não pense que isso vai durar. As palavras dela me gelaram até o osso. Era exatamente isso. Larissa não suportava a ideia de que eu pudesse existir fora da sombra dela. E eu sabia que de alguma forma, ela já estava planejando o próximo golpe. Juliana largou o microfone com um estrondo e saiu correndo do salão, chorando. Algumas pessoas a seguiram, talvez para confortá-la, talvez para se afastar de mim. Eu fiquei parado por um instante, tentando recuperar o fôlego, até que ouvi meu chefe se aproximar. Ele me abraçou diante de todos e disse alto: "Este é o homem que vocês estavam subestimando. A partir de hoje, ele é um dos pilares do banco." Aplausos ecoaram, mas eu não senti o calor que esperava. A palma das mãos dos convidados batendo parecia distante, mecânica. No fundo, eu só queria sair dali. Eu precisava pensar. Eu precisava respirar. Depois da festa, fui direto para meu apartamento. Entrei, fechei a porta com força e encostei a testa contra a madeira fria. Minha cabeça latejava. As imagens da noite se repetiam. O sapato no chão, as risadas, o telão, o olhar de Larissa. Era como se tudo tivesse sido armado para me despedaçar e ao mesmo tempo para me levantar, mas com uma corda em volta do pescoço, pronta para me puxar de volta ao inferno. Peguei o sapato que Juliana havia jogado, ainda sujo e amassado, e deixei em cima da mesa. Olhei para ele por minutos, tentando decidir se era um símbolo de derrota ou de resistência. Por fim pensei, é os dois. Era a lembrança de onde eu tinha estado e de onde nunca mais queria voltar. Naquela noite não dormi. Passei horas deitado, ouvindo os sons da cidade e me lembrando do acidente da moto. O cheiro de gasolina, o som dos freios que não responderam, o asfalto queimando minha pele. E a lembrança mais dolorosa, o olhar de satisfação contido de Larissa quando me visitou no hospital, como se dissesse sem palavras: era para você não ter sobrevivido. Um calafrio percorreu meu corpo. E se ela tentasse de novo? Nos dias seguintes, minha vida mudou em ritmo acelerado. Reuniões no banco, novos contratos. Pessoas que antes me ignoravam agora me tratavam como alguém importante. O mundo parecia se abrir diante de mim. Mas por trás de cada sorriso, eu sentia o peso do olhar da minha irmã. Ela começou a aparecer em lugares onde eu estava, como se fosse coincidência. Um restaurante no centro, à frente do prédio do banco, até mesmo perto do meu apartamento. Sempre com aquele sorriso frio. E toda vez ela dizia a mesma frase: "Aproveite enquanto dura, irmãozinho." Comecei a ter a sensação de estar sendo seguido. O reflexo nos vidros dos carros, passos atrás de mim na rua, mensagens estranhas de números desconhecidos dizendo: "Você não merece nada disso." Eu tentava ignorar, mas o pânico crescia. Eu sabia que Larissa não brincava. Um dia, recebi uma ligação anônima. A voz era distorcida, metálica. "Você acha que ganhou, mas não ganhou nada. Cuidado com quem entra na sua vida." O telefone caiu da minha mão. Meu coração disparava tanto que pensei que fosse desmaiar. Liguei para o banco, pedi reforço de segurança. Eles acharam exagero, mas aceitaram. Naquela mesma semana, fui chamado para um evento corporativo. Eu estava preparado para discursos e mais uma noite de sorrisos falsos, mas, quando entrei no auditório, senti o ar pesado. E então vi, Larissa estava lá, sentada na primeira fileira, ao lado de pessoas influentes, como se fosse convidada especial. Ela me encarou como se já soubesse algo que eu não sabia. E o pior, percebi que ela estava falando baixo com um dos diretores do banco, rindo de algo que não cheguei a ouvir. Meu estômago se revirou. Eu entendi na hora. Ela não ia tentar me derrubar com violência dessa vez. Ela ia me sabotar por dentro, corroer meu nome, arrancar meu lugar peça por peça até eu ser expulso do mundo que eu tinha acabado de conquistar. E quando a cerimônia começou, o apresentador chamou meu nome para subir ao palco. Minhas pernas estavam pesadas, mas eu subi. O microfone estava à minha frente, e todos os olhos estavam em mim. Eu tinha que falar, eu tinha que mostrar força. Mas, antes que eu abrisse a boca, uma voz ecoou no salão: "Ele não merece estar aqui." Era Larissa. O salão inteiro se voltou para ela, e um arrepio percorreu minha espinha. O salão inteiro virou o pescoço em direção àquela voz. Era como se o ar tivesse sido sugado para fora do auditório. Eu ainda segurava o microfone, mas minhas mãos tremiam. E lá estava ela, Larissa, minha irmã gêmea, erguida na primeira fileira, com a calma cínica de quem planejou cada detalhe daquela cena. "Ele não merece estar aqui", repetiu, a voz clara, sem pressa,
como se estivesse apenas enunciando uma verdade óbvia. O burburinho começou imediatamente. Executivos se entreolharam, cochichando, e os olhares começaram a pesar sobre mim como pedras atiradas em silêncio. Eu tentei falar, mas minha garganta parecia ter travado. O microfone captou apenas um suspiro rouco. Larissa deu 2 passos à frente. O salto alto dela ecoava pelo chão de mármore, cada batida como um martelo contra o meu crânio. Ela ergueu a mão pedindo licença ao apresentador, que confuso, recuou. Vocês acham que ele é um exemplo? Perguntou, agora dirigindo-se à plateia inteira. Vocês não sabem metade da história. Meu estômago se revirou. Eu sabia o que ela estava prestes a fazer. Virar minha vida do avesso, expor minhas cicatrizes, usar meu passado como arma. E ela tinha munição de sobra. Este homem que vocês estão aplaudindo, Larissa prosseguiu, com um sorriso venenoso, é o mesmo que quase arruinou nossa família. É o mesmo que vivia às custas dos outros, que não conseguia nem se sustentar sem pedir dinheiro. O mesmo que, ela fez uma pausa dramática, olhando diretamente para mim. Quase morreu porque era irresponsável demais para cuidar da própria vida. A plateia ficou em silêncio absoluto. Meu coração disparou como se quisesse escapar do peito. Ela estava distorcendo tudo, como sempre fez. Mas eu percebi, naquele instante, que não era apenas sobre me humilhar. Era sobre destruir a credibilidade que eu tinha acabado de conquistar. Respirei fundo, e finalmente consegui falar. Não. Minha voz saiu firme, surpreendendo até a mim mesmo. Não vou deixar você reescrever a minha história. Algumas cabeças se voltaram de volta para mim. Eu apertei o microfone com força. É verdade que eu passei por quedas. É verdade que já precisei de ajuda. Mas cada cicatriz que carrego foi conquistada lutando sozinho, enquanto vocês me viravam as costas. Eu não estou aqui porque nasci privilegiado. Eu estou aqui porque sobrevivi. A sala explodiu em murmúrios. Alguns executivos aplaudiram, discretamente, como se testassem a reação dos outros. Mas Larissa não recuou. Ela sorriu, um sorriso gélido. Sobreviveu? Ela debochou. Não foi isso que eu ouvi. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um envelope pardo. Meu sangue gelou. Documentos. Eu não sabia o que era, mas conhecia bem aquela expressão dela, a certeza de que tinha algo que poderia me enterrar. Querem provas? Disse ela, erguendo o envelope para todos verem. Eu tenho aqui. A sala ficou em alvoroço. O apresentador tentou intervir, mas os diretores pediram que ele deixasse continuar. O espetáculo estava montado, e eles queriam ver até onde ia. Meu corpo inteiro tremia. Eu não sabia o que havia naquele envelope, mas tinha a sensação de que era algo que ela tinha manipulado, fabricado. Ela sempre soube distorcer, inventar, plantar dúvidas. Era isso que ela queria, lançar uma sombra sobre mim, mesmo que fosse mentira. Ela abriu o envelope devagar, tirando alguns papéis. Meu coração parecia explodir. E então, antes que ela pudesse dizer uma palavra, levantei a mão. Basta! Minha voz ecoou tão alta que silenciou o salão. Larissa parou, surpresa. Eu caminhei até ela, cada passo me custando esforço, mas não desviei o olhar. Você pode inventar, distorcer, usar tudo contra mim. Mas a verdade é uma só. Eu cheguei aqui sem você, sem nossa família, sem ninguém. E nada do que você disser vai apagar isso. Ela riu baixo, sarcástica. É ingênuo. Você ainda não entendeu, não é? Ela ergueu os papéis, mas antes que pudesse falar, um dos diretores se levantou e tomou o envelope das mãos dela. A sala explodiu em protestos e murmúrios. O diretor olhou os documentos rapidamente, depois ergueu a cabeça e disse: estes papéis são falsos. O choque percorreu a sala como eletricidade. Larissa ficou imóvel por um segundo, o sorriso congelado. Depois, tentou protestar, mas já era tarde. O diretor rasgou os papéis ali mesmo, diante de todos. O público explodiu em aplausos, mas eu não senti alívio. Pelo contrário, um frio percorreu minha espinha. Porque eu vi nos olhos de Larissa, não o olhar de quem foi derrotada, mas de quem estava apenas começando. Ela se aproximou de mim, sussurrando antes de sair do auditório. Você não faz ideia do que eu ainda tenho guardado. E foi embora deixando atrás de si um rastro de murmúrios e olhares desconfiados. Depois do evento, mesmo com os parabéns e os sorrisos falsos, eu sabia que minha vida estava prestes a virar um campo de batalha. Porque Larissa não ia desistir. Não era apenas inveja. Era uma guerra silenciosa para decidir quem de nós teria o direito de existir. Naquela noite, quando cheguei ao meu apartamento, encontrei a porta entreaberta. O coração parou no peito. Entrei devagar, cada músculo tenso. As luzes estavam apagadas, mas havia um cheiro estranho no ar, algo como perfume misturado com fumaça. E então eu vi, em cima da mesa, o mesmo sapato que Juliana havia jogado no chão naquela noite, só que agora, queimado, carbonizado. Como se alguém tivesse incendiado apenas para deixar um recado. Meu corpo gelou. Eu sabia que só podia ser ela. E antes que eu pudesse reagir, ouvi um barulho atrás de mim, vindo da escuridão da sala. Um estalo seco, como se algo tivesse caído.
Eu não estava sozinho. O estalo ressoou como um tiro dentro do meu peito. Meu coração disparou, o suor escorrendo pela minha nuca. A sala estava mergulhada em penumbra, e o cheiro de fumaça misturado ao perfume, aquele perfume doce, enjoativo, que Larissa sempre usava, impregnava o ar. Eu sabia que não estava sozinho. Dei um passo para trás, quase tropeçando no próprio tapete, e minha respiração parecia ecoar como um grito. Então, da escuridão, uma silhueta se moveu. O som de salto arranhando o chão de madeira denunciou antes mesmo de eu ver o rosto. Era ela. Eu disse que isso não ia durar. A voz de Larissa cortou o silêncio, afiada, tranquila, como se estivesse no controle da cena. Meus músculos se contraíram de puro instinto. Eu queria correr, mas minhas pernas estavam presas ao chão. Ela deu mais um passo, e a luz fraca da rua iluminou seu rosto pelo vidro da janela. O sorriso estava lá, aquele mesmo sorriso que sempre me assombrou desde criança, quando ela me entregava as broncas, quando plantava mentiras sobre mim, quando me olhava com desprezo porque eu era o fracassado. Você está invadindo a minha casa e consegui dizer, a voz rouca, mas firme. E isso é crime, Larissa. Ela riu. Uma risada baixa, sem pressa. Você acha mesmo que alguém vai acreditar em você contra mim? Eles nunca acreditaram, irmãozinho. Nem papai, nem mamãe. Para eles, você sempre foi o erro, e eu, a solução. Eu cerrei os punhos. A raiva começou a se misturar ao medo. Era como se cada palavra dela reabrisse feridas antigas, cicatrizes que nunca fecharam. O sapato, falei, apontando para a mesa, para aquele pedaço carbonizado da minha dignidade. Foi você quem fez isso? Claro, ela respondeu sem hesitar, erguendo o queixo. Eu queria que você lembrasse que não importa o quanto suba, sempre vou poder jogar você no chão. Meu corpo inteiro tremeu. Era um jogo doentio. Não era apenas inveja. Era obsessão. Ela precisava me ver rastejar para se sentir viva. Por que você me odeia tanto? Perguntei, quase sem reconhecer minha própria voz. Ela me encarou por alguns segundos, séria, e depois sussurrou. E por que você sobreviveu? As palavras me atravessaram como uma lâmina. Eu entendi na hora. O acidente da moto, os freios sabotados. Ela não queria apenas me humilhar. Ela queria me eliminar. E o fato de eu ainda estar de pé era a maior afronta para ela. Antes que eu pudesse reagir, ela jogou algo no chão. Um fósforo aceso. O fogo se espalhou rápido, pegando nos papéis e objetos que estavam na mesa. O calor subiu de imediato, as chamas lambendo o ar. E Larissa? Gritei, correndo para tentar apagar. Mas ela já estava na porta, com aquele sorriso perverso estampado no rosto. Se eu fosse você, sairia agora. E bateu a porta, me trancando dentro. O fogo cresceu. Eu tentei apagar com um cobertor, mas quanto mais eu batia, mais a fumaça sufocava. A visão começou a ficar turva, o peito queimando por dentro. Eu cambaleei até a janela, abri com força e gritei por socorro. Do lado de fora, ouvi passos, vizinhos se agitando, alguém chamando os bombeiros. Eu saltei para fora segundos antes de o fogo engolir a sala inteira. Caí de joelhos no gramado, tossindo, os olhos ardendo. As sirenes ecoaram logo depois. Os bombeiros chegaram, apagaram as chamas, mas meu apartamento estava destruído. Tudo que eu tinha construído, cada memória, cada conquista guardada, agora era cinzas. Enquanto eu ainda tossia, envolto numa manta que um bombeiro me entregou, percebi uma figura parada do outro lado da rua. Era Larissa, impecável, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Quando percebeu que eu a vi, ela apenas levou o dedo aos lábios, num gesto silencioso, segredo. Depois desapareceu na escuridão. Na delegacia, fiz o boletim de ocorrência. Relatei tudo, mas os policiais se entreolharam com aquele ceticismo que me era familiar desde a infância. Um deles até perguntou, tem certeza que foi sua irmã? Eu quase ri. Sempre a mesma história. Eu podia estar com cinzas no rosto, quase morto, e ainda assim ninguém acreditaria em mim. Os dias seguintes foram um inferno. Fiquei hospedado em um hotel pago pelo banco, que ofereceu apoio imediato. Mas, dentro de mim, eu sabia que não estava seguro. Larissa tinha me mostrado que estava disposta a qualquer coisa. E o pior, ninguém via isso além de mim. Voltei ao trabalho tentando agir normalmente. Mas cada vez que sentia um perfume doce no ar, minha pele arrepiava. Cada sombra no corredor parecia ser ela. Eu estava sendo caçado. E todos achavam que eu estava exagerando. Até que uma manhã, recebi um envelope na recepção do banco. Não havia remetente. Apenas meu nome escrito à mão, em letras curvadas demais para parecer naturais. Abri ali mesmo. Dentro, havia uma foto minha tirada de longe, enquanto eu dormia no hotel. Minha respiração parou. O quarto estava escuro, mas dava para ver nitidamente o contorno do meu corpo na cama, a janela aberta atrás de mim, e a data marcada no canto inferior da foto. A noite anterior, meu estômago virou. Ela tinha estado lá, dentro do quarto, observando. Fechei o envelope com as mãos trêmulas e corri para meu gerente. Ele ficou chocado, disse que iria reforçar minha segurança.
Mas no fundo, eu sabia que nenhuma câmera, nenhum guarda seria suficiente. Porque Larissa não precisava de força bruta. Ela tinha paciência, inteligência e a crueldade de alguém que não via limites. Naquela noite, deitado na cama do hotel, sem conseguir dormir, uma pergunta me corroía: até onde ela estava disposta a ir? A resposta veio mais cedo do que eu imaginava. Poucos dias depois, recebi uma ligação do hospital municipal. Minha mãe estava internada às pressas, envenenada. A voz do médico do outro lado parecia distante. Eu mal conseguia raciocinar. Corri para lá. Quando cheguei, encontrei minha mãe pálida, conectada a tubos, incapaz de falar. E ao lado dela, estava Larissa. Impecável, chorando lágrimas de crocodilo, como se fosse a filha dedicada. Quando me viu, enxugou as lágrimas e disse, com um sorriso cínico: parece que a sorte dela não foi tão boa quanto a sua. Naquele momento, o mundo desabou sob meus pés. O quarto de hospital cheirava a desinfetante e morte iminente. Minha mãe estava deitada, frágil como eu nunca tinha visto, a pele tão pálida que parecia papel molhado. O bip do monitor cardíaco era o único som que confirmava que ela ainda resistia. Eu fiquei paralisado na porta por alguns segundos, sem conseguir dar um passo. Aquela mulher nunca me defendeu, nunca me protegeu, pelo contrário, sempre fez questão de deixar claro que Larissa era a filha perfeita e eu o peso morto. E ainda assim, vê-la assim me dilacerava. Mas o que mais me gelava não era a cena em si. Era Larissa, ao lado da cama, fingindo ser uma filha dedicada. Os olhos dela estavam vermelhos de lágrimas falsas, e a mão acariciava o braço da nossa mãe como se fosse puro afeto. Quando me viu, suspirou alto, teatral, como se tivesse esperado minha chegada. Finalmente você veio, irmãozinho, disse, com aquela voz melosa que escondia veneno. A mamãe precisa de nós agora mais do que nunca. Eu quase ri, mas saiu como um sopro rouco. De nós? Repeti. Você está brincando comigo? Ela arqueou uma sobrancelha, mas manteve a máscara intacta. Eu sei o que você está pensando, mas não se atreva a me acusar sem provas. Depois aproximou-se, sussurrando baixo, para que apenas eu ouvisse. Ela bebeu o que eu coloquei no chá. E ninguém nunca vai acreditar em você. Meu corpo inteiro tremeu. Eu queria gritar, mas o nó na garganta me sufocava. Eu olhei para minha mãe imóvel, talvez ouvindo, talvez perdida em delírios. Parte de mim queria agarrar Larissa pelo braço, arrastá-la até a polícia. Mas eu já sabia como terminaria. Eu seria o exagerado, o histérico, o filho que inventa histórias. Você é um monstro, consegui murmurar. Ela sorriu satisfeita, como se a palavra fosse um elogio. Nos dias seguintes, fiquei entre o banco e o hospital, mas era como viver dentro de um campo minado. Cada vez que eu entrava no quarto, Larissa já estava lá. Ela não dormia, não parecia cansar. Apenas vigiava, com aquele olhar frio que dizia mais do que qualquer palavra: isso é só o começo. Eu também precisava lidar com o banco. Depois do episódio dos documentos falsos, começaram a surgir rumores estranhos. Clientes ligando para confirmar boatos sobre supostas fraudes em meu nome. Colegas me olhando torto, cochichando nos corredores. Era como se uma sombra tivesse se infiltrado na minha reputação. Eu não tinha dúvidas de quem estava por trás. Larissa não precisava estar no banco para me destruir. Bastava sussurrar nos ouvidos certos. Uma tarde, recebi um telefonema de um dos diretores mais influentes. A voz dele era firme, mas carregada de desconfiança. Precisamos conversar sobre as denúncias que chegaram até nós. Denúncias. A palavra me atingiu como uma pancada. Eu não tinha feito nada, mas já sabia o peso que isso teria. Bastava a dúvida para me afundar. Voltei ao hotel naquela noite com a sensação de estar sendo esmagado. Quando abri a porta do quarto, encontrei mais uma mensagem. Um arranjo de flores em cima da cama. Eram lírios brancos, iguais aos que minha mãe adorava colocar na sala quando ainda tínhamos uma família de fachada. No meio do arranjo, havia um bilhete escrito à mão. A próxima cama pode ser a sua. Senti o sangue gelar. Joguei o bilhete no chão, mas a ameaça ficou latejando na minha mente. Larissa estava em todos os lugares, antecipando cada passo meu. E eu começava a acreditar que não havia saída. Naquela noite, quase não dormi. Quando finalmente fechei os olhos, sonhei com o acidente da moto, revivi cada segundo. O barulho dos freios falhando, a queda, o gosto metálico do sangue na boca. Mas dessa vez, no sonho, não fui eu quem caiu. Era minha mãe. E ao fundo, Larissa ria, segurando as rédeas da moto. Acordei encharcado de suor, o coração em disparada. E de repente entendi. Se eu continuasse apenas reagindo, ela ia me destruir peça por peça. Eu precisava me antecipar. Passei os dias seguintes montando um plano. Contratei discretamente um detetive particular. Um homem chamado Rubens, antigo policial, com olheiras fundas e jeito desconfiado. Contei tudo, desde a sabotagem da moto até o incêndio no apartamento. Ele me ouviu em silêncio, sem interromper, mas no final apenas disse: se o que você diz é verdade, ela vai deixar rastros. Todos deixam.
Era a primeira vez que alguém não me olhava como louco, e isso me deu forças. Enquanto Rubens começava a investigar, eu tentava manter a fachada no banco, mas a pressão só aumentava. Uma semana depois, fui chamado para uma reunião de emergência. Todos os diretores estavam presentes, o clima pesado. Um deles empurrou uma pasta para mim. Dentro, havia extratos bancários falsificados em meu nome, mostrando movimentações ilegais. Isto chegou até a ouvidoria, disse o presidente. Preciso que nos dê uma explicação. Meu mundo girou. Era a assinatura perfeita de Larissa, documentos adulterados, acusações sem chance de defesa imediata. Eu tentei explicar, mas os rostos estavam fechados, desconfiados. Eu podia sentir a minha posição ruindo diante dos meus olhos. Naquela noite, encontrei Rubens. Ele trouxe um envelope pardo com fotos impressas. Meu coração disparou ao ver Larissa em várias delas, entrando e saindo de escritórios de advocacia obscuros, falando com pessoas de histórico criminoso, entregando papéis. Em uma das fotos, ela segurava uma pasta idêntica à que tinham me mostrado na reunião. Está aqui, disse Rubens. Ela está fabricando tudo. Minha mente se dividiu entre raiva e alívio. Eu tinha provas, mas precisava de mais. Precisava pegar Larissa em flagrante, sem chance de ela escapar. No dia seguinte, voltei ao hospital. Minha mãe estava pior. O médico disse que o veneno havia danificado parte do fígado e que a recuperação seria lenta e incerta. Quando entrei no quarto, encontrei Larissa sozinha, olhando fixamente para nossa mãe como quem contempla uma obra de arte. Vai matá-la também? Perguntei, a voz carregada de ódio. Ela não se virou. Apenas sorriu, ainda encarando nossa mãe. Talvez eu não precise. Talvez ela morra sozinha. Foi nesse momento que senti algo dentro de mim quebrar. Eu percebi que não se tratava mais de resistir. Eu precisava acabar com aquilo. Ou Larissa ia acabar comigo, com minha carreira, com minha sanidade, e agora até com a vida da nossa mãe. Mas como? Como derrotar alguém que sempre foi vista como a favorita, a perfeita, enquanto eu era o errado? Eu saí do hospital com a cabeça fervendo. Voltei ao hotel, e no corredor, percebi que minha porta estava entreaberta. Engoli em seco, empurrando-a devagar. E lá dentro, encontrei o que seria o golpe mais cruel até agora. Na cama, em meio aos lençóis, havia um corpo. Era Juliana, minha ex-noiva. O rosto dela estava marcado por hematomas, os olhos semiabertos, e em sua boca havia um bilhete dobrado. Com as mãos trêmulas, retirei o papel. A letra era inconfundível. Eu disse que você não merece nada. Agora, prove sua inocência. Meu coração gelou. Eu estava sendo armado em uma cena que podia destruir tudo. E foi quando ouvi passos no corredor. A polícia estava chegando. O corredor do hotel parecia interminável. O som de passos apressados ecoava pelas paredes brancas, e cada batida de coração me lembrava de que, finalmente, eu estava prestes a enfrentar tudo de frente. A polícia chegou segundos depois que encontrei Juliana caída na cama, o bilhete de Larissa em minha mão. O detetive Rubens me acompanhava, com uma expressão tensa, e em seus olhos eu lia a mesma compreensão silenciosa. Aquela guerra tinha que acabar naquele instante. Os policiais entraram rapidamente no quarto, separando-me de Juliana, verificando sinais vitais e garantindo que ela estivesse viva. Felizmente, apesar dos hematomas, ela respirava e parecia consciente, embora assustada. Um policial retirou o bilhete da minha mão e analisou rapidamente, franzindo a testa. Alguém quer incriminar você, disse um deles, em tom grave. Mas não se preocupe, vamos descobrir quem. Respirei fundo, sentindo uma onda de alívio e adrenalina misturadas. Finalmente a verdade tinha a chance de vir à tona, mas ainda havia Larissa. Ela estava por aí manipulando, tramando. E eu sabia que por mais que a polícia estivesse envolvida, ela ainda era perigosa. No dia seguinte, Rubens e eu começamos a montar o quebra-cabeça completo. Documentos falsificados, testemunhas subornadas, fotos manipuladas, envios anônimos. Tudo levava à mesma pessoa, Larissa. Cada rastreamento digital, cada assinatura adulterada, tudo se conectava. Era impressionante e aterrorizante o nível de obsessão que ela tinha desenvolvido. Mas eu estava pronto. Pela primeira vez, eu não reagiria apenas, eu agiria. Rubens conseguiu interceptar uma entrega de documentos que Larissa planejava usar para me incriminar no banco. Ao analisar os papéis, descobrimos assinaturas forjadas, números de contas falsas, tudo meticulosamente preparado. Era a prova que precisávamos. Eu me sentei no escritório do banco, o coração batendo rápido, mas pela primeira vez com controle. Liguei para o presidente do banco e pedi uma reunião urgente. Quando Larissa entrou na sala, ainda com um sorriso arrogante, percebi que ela esperava triunfar. Mas desta vez, eu estava preparado. As câmeras de segurança foram ativadas, Rubens estava presente, e cada detalhe do encontro foi registrado. Você tem certeza de que quer continuar com isso? Perguntei, com a voz firme, porque todas as suas ações foram registradas.
Cada falsificação, cada manipulação, cada ameaça à minha mãe e à minha noiva. Ela tentou sorrir, mas o riso morreu em sua garganta quando percebeu que não havia saída. Você não entende, ou murmurou, desesperada, ninguém vai acreditar em você. É engano seu, interrompi Rubens, entregando os documentos à direção. Temos provas de tudo. Assinaturas, fotos, contatos com advogados e cúmplices. Ela não vai conseguir escapar. O presidente olhou para ela com uma expressão de desaprovação severa, e os advogados começaram a detalhar as implicações legais. Larissa ficou pálida e pela primeira vez vi medo nos olhos dela. Aquela era a primeira vitória real. Mas não era apenas sobre justiça corporativa. Era sobre finalmente reconstruir minha vida, peça por peça, sem que ninguém pudesse destruir meu caminho novamente. Os dias seguintes foram tensos. Larissa foi oficialmente investigada, presa preventivamente para impedir que continuasse com seus planos, e todos os documentos foram analisados cuidadosamente. Minha mãe recebeu tratamento médico intensivo e gradualmente começou a se recuperar. Apesar das feridas emocionais e físicas, havia esperança. Enquanto isso, Juliana se recuperava do ataque de Larissa. Ela pediu desculpas por tudo o que havia acontecido entre nós, e embora o relacionamento estivesse definitivamente terminado, a conexão humana que sobreviveu à violência e à manipulação serviu como um lembrete de que nem todos os que me feriram tinham mais intenções. No banco, minha reputação foi completamente restaurada. Meu nome não era apenas limpo, era reconhecido como alguém que superou adversidades extremas, que resistiu à manipulação e à violência emocional, e que ainda manteve integridade em meio ao caos. Colegas que antes me olhavam com desdém agora me respeitavam, e alguns até me procuravam para pedir conselhos. Mas a reconstrução não se limitava à carreira. Eu precisava recuperar minha vida pessoal. Comecei a investir em terapia, a cuidar da minha saúde e a me cercar de pessoas que realmente se importavam. Aos poucos, a dor da rejeição familiar começou a ser substituída por um sentimento de liberdade e poder próprio. Eu percebi que, embora Larissa tivesse tentado me destruir, eu tinha sobrevivido. E mais, eu tinha me tornado mais forte, mais consciente e mais imune às manipulações. Meses depois, finalmente pude visitar minha mãe em casa. A recuperação dela foi lenta, mas cada sorriso, cada reconhecimento meu, me lembrava do que realmente importava. Eu não precisava mais da aprovação de minha família ou da validação de alguém como Larissa. Eu havia sobrevivido, e isso era suficiente. E naquele dia, algo inesperado aconteceu. Enquanto eu caminhava pelo jardim da casa, meu celular vibrou. Era uma notificação do banco. Meu nome havia sido publicado em um anúncio público, reconhecendo-me oficialmente como sócio majoritário, com um texto sobre superação e mérito. O coração bateu forte. Aquela era a consagração de tudo pelo que lutei, não apenas pela justiça, mas por mim mesmo. Eu olhei para o céu, respirando profundamente, sentindo o vento no rosto. Pela primeira vez em muitos anos, não havia medo, apenas a sensação de que, mesmo diante da pior crueldade e traição, eu ainda podia me erguer. E por fim, entendi, a vida não é sobre ser protegido por aqueles que deveriam nos amar. É sobre sobreviver, reconstruir e brilhar mesmo quando tentam apagar nossa luz. Larissa havia perdido, e eu tinha conquistado muito mais do que apenas uma vitória. Eu tinha recuperado meu poder, minha dignidade, minha liberdade. E pela primeira vez, sorri sem medo.